Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou realmente feliz por ter você hoje conosco. Eu vou começar a ensinar o livro de Efésios. Eu acho que vai ser muito interessante. Eu amo o livro de Efésios. Ele é dividido em 6 capítulos, sabe? E hoje vamos estudar o capítulo 1 e eu não poderei passar verso por verso, mas eu quero compartilhar com você algumas coisas muito importantes que estão em Efésios. Uma das coisas que eu amo no livro de Efésios são os 3 primeiros capítulos, todos eles falando sobre quem nós somos em Cristo, o quanto Ele nos ama e todas aquelas coisas incríveis que Ele fez por nós. Agora, eu acredito que você já ama Jesus, mas no momento em que você estudar os 3 primeiros capítulos de Efésios, então você vai amá-lo de maneira mais profunda, sabe? E assim, os 3 primeiros capítulos do livro de Efésios falam sobre o nosso comportamento. Então, para mim, é uma coisa muito interessante, sabe? E que nós precisamos ver no livro de Efésios que os 3 capítulos sobre o comportamento não são os primeiros. Primeiro, nós falamos sobre relacionamento com Deus, porque quando o nosso relacionamento com Ele é correto e nós realmente vemos as coisas incríveis que Ele fez por todos nós nos apaixonamos por Ele de verdade, e então, mudança de comportamento não é uma obra da carne, é algo que sentimos que devemos fazer para que Deus ame a nós, mas é algo que nós queremos fazer por causa do nosso grande amor por Ele. E assim, as pessoas, absolutamente, eu quero garantir que você entenda hoje, você não pode mudar apenas tentando e pelo esforço próprio ou porque você tem medo que Deus não o ame se não o fizer. O nosso motivo para mudar deve ser porque nós queremos agradar a Deus e nós queremos fazer isso por causa de todas as coisas incríveis que Ele fez por cada um de nós. E eu acho que a maioria aqui, posso provavelmente dizer, muitos de vocês vendo pela TV, achou que era o contrário por muito tempo. E assim você tentou mudar, tentou ser bom, tentou se comportar melhor e tornou-se tão frustrante porque você sentiu que estava realmente tentando apenas. Eu não sei sobre você, às vezes, quanto mais eu tentava, pior eu ficava. E assim é realmente revigorante para as pessoas, não apenas revigorante, mas vital para as pessoas compreenderem que esse relacionamento deve vir primeiro. Tire um tempo para desenvolver um relacionamento consistente com Deus. Saiba o quanto Ele ama você, saiba quem você é em Cristo. E então, você terá um bom fruto como resultado disso. Então, primeiramente, deixe-me dizer que a carta foi escrita por Paulo e, muito provavelmente, ele escreveu durante sua prisão de 2 anos em Roma, no ano 60, depois de Cristo. Eu acho que é muito bom a gente se lembrar que, apesar de Paulo estar naquela prisão, e certamente está sofrendo, suas circunstâncias não serem boas, que ele ainda estava tentando ajudar outras pessoas. Então, cara, há uma lição aí da qual poderíamos fazer um ensinamento completo a respeito. Sabe, ele não parou de ajudar as pessoas porque estava sofrendo. E eu realmente estive na prisão onde Paulo esteve e, pelo que a história nos diz, o esgoto daquela cidade corria por ali. E assim, ele não estava em um lugar agradável, bonito, cheiroso ou limpo. E ainda assim ele se importou com outras pessoas. Então, verso 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo e mensageiro especial de Cristo Jesus, o Messias, pela divina vontade de Deus, por propósito e escolha de Deus. Então eu quero começar dizendo que o que quer que estejamos fazendo na nossa vida, com o melhor da nossa habilidade, precisamos estar convencidos em nosso coração de que estamos fazendo isso pela vontade de Deus. E não apenas fazendo algo porque queremos, tentando fazer com que Deus concorde conosco e faça dar certo. Eu acho que isso é muito importante. Eu me pergunto quantas pessoas assistindo ou nos ouvindo agora que talvez estejam frustradas em sua vida e estão insatisfeitas e, na verdade, é que talvez o que você esteja fazendo é apenas algo que você decidiu fazer, mas não é realmente a vontade de Deus. Se você faz o que é a vontade de Deus, mesmo que seja menos atraente para você no plano natural, você ficará realizado e satisfeito por dentro, e isso é muito mais importante do que estar confortável do lado de fora. Então, sua vontade seja feita, não a minha. Parte do que chamamos oração do Senhor é uma oração que cada um de nós deve fazer regularmente. Agora, eu tenho uma pergunta. Durante nosso estudo, vou fazer algumas perguntas e espero que você tire algum tempo, talvez mais tarde, para tentar respondê-las. Você está na vontade de Deus? Quanto do seu tempo você realmente gasta buscando a vontade de Deus
Ou com que frequência você ora a respeito disso? Existe algo que eu estou fazendo que você não quer que eu faça? Oro sempre assim: Deus, se eu estiver fazendo algo que você não quer que eu faça, mostre-me, por favor. E ajude-me a fazer o que você quer que eu faça, mesmo que particularmente eu não queira. Paulo sempre cumprimentava as pessoas. E nós vemos isso no versículo 2, com a graça e a paz sejam multiplicadas a vocês, através de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é encontrado em vários lugares da Bíblia como uma saudação. Então, em vez de dizer, oi, ei, olá, e aí, irmão? Ele dizia, graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Agora, honestamente, se virmos alguém em público que nós conhecemos e dissemos, graça e paz seja multiplicada a você, irmão, pensariam que ficamos loucos. Mas eu acho que ele conhecia a importância das palavras e o interessante é que, novamente, daria um ensinamento, então eu não posso entrar nisso agora, mas ele não diz a paz e a graça sejam multiplicadas a vocês, ele diz graça e paz. Eu acho que é importante perceber que a paz é algo que nós realmente queremos muito e nós precisamos. Eu poderia perguntar a 1 milhão de pessoas quantos de vocês precisam de mais paz em sua vida. A maioria levantaria a mão. Mas você não pode realmente ter e desfrutar a paz até que você conheça e compreenda a graça de Deus. Então, e se você não tem paz e você se sente frustrado, então talvez uma das coisas que você deve fazer seja um bom estudo bíblico sobre a graça, ou adquirir um bom livro sobre a graça, ou adquirir alguns dos meus ensinamentos ou de outra pessoa sobre a graça. Mas você precisa saber o que é a graça. A graça não é somente o favor imerecido de Deus, que é a primeira parte da definição. É Deus fazendo coisas por nós que não merecemos, por nenhuma outra razão além de que Ele nos ama. Mas a graça é também o poder de Deus, a capacidade de Deus, a qual está disponível para nós, para nos ajudar a fazer o que Ele nos pede para fazer. Isso inclui até mesmo as tarefas diárias que nós fazemos. Eu acho que mesmo quando você vai ao supermercado, ou tem um dia muito ocupado, ou cria os seus filhos, ou seja lá o que for, você tem que dizer, Deus, eu preciso de sua graça para fazê-lo. Preciso da sua ajuda para isso. E quando nos apoiamos em Deus e recebemos a sua graça, então nós sempre vamos ter muito mais paz. Então a minha pergunta é, você está desfrutando uma vida de paz? Se você está dizendo não tanto, então, você precisa de algum ensino sobre a graça. A maioria das pessoas pensa que se não tem paz, elas precisam de uma mudança em suas circunstâncias. Mas, na verdade, a coisa principal que vai trazer a paz em nossas vidas é estarmos bem por dentro. E quando você sabe como receber a graça de Deus, então você vai entrar no descanso de Deus. A vida não pode ser desfrutada a menos que você entenda a graça de Deus. O que vai acontecer é que você vai ficar frustrado e frustrado, se você não souber como receber a graça. O verso 3 diz, Deus nos abençoa em Cristo, com todas as bênçãos espirituais no reino celestial. Agora, a frase em Cristo é encontrada ao longo das epístolas. É uma frase que talvez eu tenha lido por muitos anos e nem percebi. Apenas algumas palavrinhas, o que é tão importante nelas, então? Mas em Cristo é tudo somente porque há uma diferença entre quem eu sou, sozinho, o que não é tão animador, e quem eu sou em Cristo. Por exemplo, eu tenho uma xícara e tem água nela. Então, o que quer que aconteça a essa xícara? Acontece com a água. Amém? Então, se eu jogar a xícara, eu jogo a água. Em Cristo significa que nós temos aquilo que Ele pagou e merece. Nós somos co-herdeiros, somos herdeiros com Ele. Nós herdamos o que Ele ganhou por sua morte e sacrifício e por sua vida de obediência. Isso parece tão injusto, porque eu deveria ter o que eu não mereço. Bem, isso nos leva de volta à graça e à misericórdia de Deus, e nós recebemos tudo aquilo que nós recebemos de Deus pela fé ou por acreditar. Então, eu digo, eu estou em Cristo, e você diz, não, você está aqui no estúdio. Bem, meu corpo físico está aqui no estúdio, mas espiritualmente eu estou em Cristo. No que diz respeito ao meu coração, eu estou em Cristo. E eu acredito no que a Bíblia diz, que quando Ele morreu, eu morri, quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei.
E até mesmo quando ele subiu ao alto, se assentando à direita de Deus, a Bíblia diz, e você vai ver um pouco mais tarde, que estamos assentados com ele nos lugares celestiais. E assim, nós estamos em Cristo. E, portanto, estar em Cristo nos dá muitos privilégios e coisas maravilhosas que nós precisamos de acreditar. E na economia de Deus, você sempre acredita antes de você ver. Eu gosto de dizer que crer é a chave para desbloquear todas as promessas de Deus. Esta é a chave da minha casa. Bem, eu tenho uma casa. Tem muitas coisas nela de que eu preciso e quero desfrutar, mas eu preciso desta chave para entrar nela. Agora, sabendo que eu iria usar esta chave aqui hoje, eu disse para o meu assistente, não me deixe esquecer de levar a minha chave para casa, ou eu não poderei entrar nela. Veja, cada um de nós, como crentes em Cristo, nós precisamos ter a certeza de que nós temos a nossa chave o tempo todo. Que nós temos a nossa chave para as promessas de Deus. E a sua chave é crer. E não está de acordo com o que você vê, não é conforme o que você sente. Mais uma vez, na economia de Deus, nós começamos por acreditar e então nós vimos. Nós somos seres de 3 partes. Nós somos espírito. Você não é apenas o corpo que você olha no espelho, você é um espírito, você tem uma alma e você mora num corpo. E quando você nasce de novo, pela graça e a misericórdia de Deus, todas as coisas maravilhosas que você pode se tornar e todas as coisas maravilhosas que Deus fez por você são depositadas em seu espírito como um dom gratuito de Deus. Então ele enviou o Espírito Santo para trabalhar conosco. Ao longo da vida, ele disse, nunca deixarei ou abandonarei você. Você nunca está só, não precisa fazer nada por sua conta. Ele mesmo diz, eu trarei coisas à sua lembrança quando você precisar se lembrar delas. E assim o Espírito Santo é enviado para ajudar a trabalhar as coisas que estão em nós, através de nós e de nós, para que o mundo veja. Veja, é ótimo que eu seja salva, mas o mundo precisa ver uma pessoa que parece salva, que se comporta como salva, que age como salva. Eles precisam ver meu comportamento, mas eu não posso fazer nada sobre o meu comportamento até que eu saiba o que eu tenho dentro de mim. Você não pode produzir algo que você não acredita que tem. Amém? Então, como por exemplo, as pessoas dizem, simplesmente não tenho autocontrole, bem, isso absolutamente não é verdade. Você pode não estar usando seu autocontrole, talvez não tenha desenvolvido seu autocontrole, talvez você não esteja exercitando seu autocontrole, mas você o tem. Você não diz, não posso fazer isso, é muito difícil, eu não tenho disciplina, eu não tenho autocontrole, eu não sou paciente. Nós precisamos acreditar que nós temos o que Deus diz que nós temos e depois produzimos o que Ele diz que nós temos. Você diz, bem, quando? Bem, isso é realmente entre você e Deus. Sabe, às vezes estamos esperando por Deus, mas às vezes Ele está esperando por nós. E ninguém sabe exatamente quando Deus vai fazer alguma coisa, mas posso dizer-lhe isso, Ele é fiel, Ele não vai falhar com você, Ele não vai falhar mesmo, Deus é fiel e Ele não vai falhar com você. Ele pode não lhe dar tudo o que você quer, mas Ele vai dar a você as melhores coisas que você possa ter. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Deus proveu tudo o que precisamos, mas você tem que tomar posse daquilo que você possui. A Bíblia diz que Ele nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos dadas pelo Espírito Santo de Deus. Então você pode dizer, não importa quais sejam minhas circunstâncias, eu sou abençoado. Sou abençoado. E então ele começa a falar sobre o quanto Ele ama a nós. E Deus, como eu gostaria de falar pelo menos 1 hora sobre cada um desses assuntos, mas vamos nos concentrar em outras informações importantes. O versículo 6 diz que nós somos feitos aceitáveis no amado. Muitas pessoas hoje estão à procura de aceitação. Elas querem sentir que podem ser aceitas por quem elas são. Elas querem saber que são aprovadas e amadas e apreciadas e protegidas e que são especiais. E Deus oferece tudo isso para nós. Eu amo o fato de que a Bíblia diz que Ele nos adotou como seus próprios filhos, porque isso agradou a Ele e foi a sua gentil intenção. Agora, sabe, algumas pessoas que foram adotadas acham que isso é um déficit, sabe? E elas podem passar a maior parte de suas vidas no foco no o que havia de errado comigo para meus pais naturais não me quererem. Mas sabe, como
Um pai natural. Você tem um bebê, você tem o que tem? E alguns estão pensando, sim, eu tive alguns e me pergunto de onde vieram, como eu terminei com eles. Mas você não consegue escolher sua personalidade, você não consegue escolher como vão ser, você não consegue escolher se é menino ou menina. Você tem o que você tem, mas se você for adotar uma criança, você pode escolher. Você pode olhar algumas coisas e escolher. Bem, todos nós fomos adotados por Deus por causa de sua grande graça e misericórdia. Todos digam, eu sou especial. Agora, quando lemos esta escritura, diz, nele temos a redenção. Isso significa que fomos comprados de volta do domínio da escuridão, através do sangue de Jesus Cristo. Nele temos o perdão de todos os nossos pecados, não de acordo com o nosso mérito, mas de acordo com as generosas riquezas da graça de Deus. Nele nós temos sabedoria e entendimento. Todos os dias diga, eu tenho sabedoria e eu tenho entendimento. Um certo homem de Deus afirmou que a revelação divina de Cristo e as coisas que estão por vir e as coisas que Ele fez em nós devem estar tão fixadas em nossas almas que nos façam viver como peregrinos e estranhos neste mundo, sabendo que aqui não é o nosso lar e que devemos estar ansiosos o tempo todo pelo retorno de Jesus Cristo. Amém? Em Efésios capítulo 1 fala sobre os mistérios de Deus e como nós entendemos as coisas que os antigos santos desejavam entender e que nunca lhes foram reveladas. No Antigo Testamento, as pessoas esperavam por Cristo, mas havia tanto mistério nisso. Eu não sei, eu gosto de mistérios. Eu acho que está tudo bem porque Deus parece gostar de mistérios. Ele tem muito deles na palavra, então eu apenas sinto que é parte da natureza de Deus. O mistério de Cristo é falado no livro de Efésios. O mistério do reino é falado em Mateus. O mistério dos tempos, que é Cristo em nós, a esperança da glória em Colossenses. O mistério da vontade de Deus. O mistério do arrebatamento da igreja. O mistério da iniquidade. O mistério de Cristo e a igreja. Mas Deus nos dará revelação e compreensão enquanto buscamos para conhecer seus mistérios. Deus não nos contou tudo porque Ele quer que nós o busquemos. Ele quer que nós o sigamos. Agora, quanto você acha que realmente sabe quem você é em Cristo? O quanto você sente que está experimentando os benefícios do que estou falando de estar em Cristo? Se não, mais uma vez, deixe-me dizer, estude o relacionamento com Ele. Agora, eu amo, essa é uma das minhas partes favoritas de Efésios. Aqui nesse capítulo está dizendo que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Marcados, classificados e selados pelo Espírito Santo, reservados para o dia da redenção, e que o Espírito Santo é a nossa garantia, um pequeno adiantamento de todas as coisas boas que virão. Bem, eu não sei sobre você, mas eu realmente sinto a presença do Espírito Santo. Isso é apenas 10% de adiantamento, e eu mal posso esperar para ver como será quando eu tiver os outros 90%. Vai ser muito bom. Mas existem muitas coisas interessantes que você descobre quando você estuda isso. Esta selagem só é mencionada 2 vezes em Efésios e 1 vez em Coríntios. Ambos eram centros da indústria de madeira na época de Paulo. Quando os troncos eram trazidos pelo Mar Negro e mantidos em jangadas no porto, as empresas madeireiras enviavam seus representantes para escolher e marcar, ou para colocar seu selo ou marca nos troncos que eles queriam. Então, esses troncos às vezes ficavam no porto até mesmo por meses, até chegarem a reivindicá-los, assim como estamos sentados aqui no mundo à espera de Jesus voltar e nos reivindicar. Mas porque a marca deles estava naqueles troncos, ninguém os incomodaria, nem tentaria levá-los. E então eu quero que você entenda quanto ao que o inimigo vê no espírito. Você está selado, você é propriedade de Jesus. Amém? Você é aprovado por Jesus. E você está garantido. Quantos de vocês gostam quando você vai comprar um produto, você tem garantia? Nós ficamos assim, garantido. Tem o selo de qualidade. Bem, veja, nós temos o selo de Deus em nós. Nós estamos marcados e classificados como propriedade de Deus. Eu amo isso, eu absolutamente amo isso.
O Espírito Santo é a nossa garantia. O que você tem agora não é tudo o que você vai ter. Deus vai continuar a fazer mais e mais e mais em você. Bem, então, nos versículos 15 a 20, temos uma das grandes orações apostólicas de Paulo. Eu amo estudar as orações do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, ele orou para que nós conhecêssemos a Deus, para que nós tivéssemos a revelação sobre quem Deus é. Nós não precisamos apenas saber de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. E há uma diferença. E a única maneira de nós conhecermos a Ele é dando passos de fé sobre os princípios de Deus e experimentarmos a sua fidelidade e sua bondade. Certamente todos sabem que existem algumas coisas que realmente o incomodam ou são difíceis para você. Você experimentou a fidelidade de Deus nessas áreas, então agora, se a mesma coisa acontecer com você, é como se não fosse grande coisa. Bem, há outras coisas com que você está lidando e passando, mas finalmente, se você ficar com Deus e não desfalecer nem desistir, você vai ter a mesma libertação nestas áreas. Em seguida, ele diz, para que possamos conhecer a esperança de nossa herança e chamado, ou que nós possamos saber quem nós somos nele. Eu fiz uma série sobre isso. Ele fez esta oração uma única vez. Conheça a Deus, saiba quem você é nele. E qual é a sua herança, diz a Bíblia. E então eu amo a terceira parte, para que nós possamos conhecer o poder disponível para aqueles de nós que cremos. Por quantos anos eu fui cristã? Uma lamentável e patética cristã sem nenhuma vitória, sem alegria, sem paz, que não tinha ideia de quem eu era em Cristo e não tinha ideia de que eu tinha algum poder. Eu tinha ouvido que Deus era poderoso, mas ninguém nunca disse para mim que eu era poderosa. Então eu quero ter certeza hoje que você sabe que você tem poder de Deus no interior de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos está em você. Você tem poder de ressurreição em você. Você pensa, eu não sinto que eu tenho algum poder? Bem, espere um minuto. Vamos voltar para a nossa chave e então nós vamos começar acreditando. Amém? Então, todos os dias diga, eu posso fazer o que for preciso. Eu tenho o poder de Deus em mim. Ele ama a mim. Grandes coisas vão acontecer na minha vida. E assim, quanto mais você entrar em acordo com Deus, mais você vai ver essas coisas se desenrolarem em sua vida. E, finalmente, os versículos 21 a 23. Eu amo isso. Cristo está muito acima de toda autoridade ou domínio. Não só nesta era, mas na era e no mundo que virão. Bem, se ele está acima disso, devo estar acima disso, porque eu estou nele. Você se lembra? Se eu pegar minha xícara, eu pego minha água. Tudo está sob seus pés, diz a Bíblia. Bem, adivinha, isso significa que está debaixo de nossos pés, porque nós somos o corpo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Alguns de vocês são braços, alguns são pernas, alguns são pés. Eu sou uma boca no corpo de Cristo. Todos temos uma variedade de dons e Deus nos usa de maneiras diferentes, mas juntos nós formamos o edifício em que Deus vive. Ele vive em nós individualmente, mas ele vive também em nós corporalmente. Tudo está debaixo de seus pés. A igreja é a plenitude de Cristo e cada um de nós somos parte dela. Agora, deixe-me terminar com isso. Algum tempo atrás pedi a Dave que me levasse para ver um desenho animado chamado Bom Dinossauro. Tenho certeza que ele pensou, por que no mundo você ia querer ver isso? Mas como bom marido, ele disse, querida, eu vou te levar, sabe? Bem, eu gosto de ver esses filmes às vezes porque eles realmente acabam tendo uma boa mensagem, às vezes. E assim, neste filme, o bebê dinossauro perdeu o seu pai dinossauro. E o pai dele morreu. E então, o pequeno bebê dinossauro viveu com medo por toda a sua vida. E ele estava sendo perseguido pelo que ele chamava de criaturas. Você pergunta, onde estamos indo, certo? Estamos sendo perseguidos por criaturas. Ou pela criatura. Ele queria que seu pai voltasse e cuidasse dele. Quantas vezes nós dizemos, oh meu Deus, se você estivesse aqui. Oh Jesus, se você viesse e sentasse na beira da minha cama e falasse comigo. Se eu pudesse ver você. Mas seu pai queria que ele soubesse
que na verdade ele tinha dentro dele o que ele precisava para enfrentar qualquer desafio, porque o seu pai estava nele, os seus genes estavam nele, uma parte da sua natureza estava nele. E assim, no final do filme, fizeram uma declaração que eu tomei para mim. Eu quero compartilhar com você hoje. O pai dinossauro apareceu em espírito ao filho e ele disse: Filho, você me tem em você e muito mais. Agora vá pegar essas criaturas. Então eu quero dizer a você hoje que você tem o seu pai em você. O Deus de todo o universo vive em você, ele ama você e você é especial para ele, e ele tem um plano para você, ele adotou você, ele equipou você, e o diabo não tem que pisar em você. Ele pode tentar, mas você tem o maior vivendo em você. Então deixe-me lhe dizer isso hoje. Filho, filha de Deus, você tem Deus aí dentro de você. Agora vá pegar essas criaturas. Obrigada por estar conosco hoje. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou realmente feliz por ter você hoje conosco. Eu vou começar a ensinar o livro de Efésios. Eu acho que vai ser muito interessante. Eu amo o livro de Efésios. Ele é dividido em 6 capítulos, sabe? E hoje vamos estudar o capítulo 1 e eu não poderei passar verso por verso, mas eu quero compartilhar com você algumas coisas muito importantes que estão em Efésios. Uma das coisas que eu amo no livro de Efésios são os 3 primeiros capítulos, todos eles falando sobre quem nós somos em Cristo, o quanto Ele nos ama e todas aquelas coisas incríveis que Ele fez por nós. Agora, eu acredito que você já ama Jesus, mas no momento em que você estudar os 3 primeiros capítulos de Efésios, então você vai amá-lo de maneira mais profunda, sabe? E assim, os 3 primeiros capítulos do livro de Efésios falam sobre o nosso comportamento. Então, para mim, é uma coisa muito interessante, sabe? E que nós precisamos ver no livro de Efésios que os 3 capítulos sobre o comportamento não são os primeiros. Primeiro, nós falamos sobre relacionamento com Deus, porque quando o nosso relacionamento com Ele é correto e nós realmente vemos as coisas incríveis que Ele fez por todos nós nos apaixonamos por Ele de verdade. E então, mudança de comportamento não é uma obra da carne, é algo que sentimos que devemos fazer para que Deus ame a nós, mas é algo que nós queremos fazer por causa do nosso grande amor por Ele. E assim, as pessoas, absolutamente, eu quero garantir que você entenda hoje, você não pode mudar apenas tentando e pelo esforço próprio ou porque você tem medo que Deus não o ame se não o fizer. O nosso motivo para mudar deve ser porque nós queremos agradar a Deus e nós queremos fazer isso por causa de todas as coisas incríveis que Ele fez por cada um de nós. E eu acho que a maioria aqui, posso provavelmente dizer, muitos de vocês vendo pela TV, achou que era o contrário por muito tempo. E assim você tentou mudar, tentou ser bom, tentou se comportar melhor e tornou-se tão frustrante porque você sentiu que estava realmente tentando apenas. Eu não sei sobre você, às vezes, quanto mais eu tentava, pior eu ficava. E assim é realmente revigorante para as pessoas, não apenas revigorante, mas vital para as pessoas compreenderem que esse relacionamento deve vir primeiro. Tire um tempo para desenvolver um relacionamento consistente com Deus. Saiba o quanto Ele ama você, saiba quem você é em Cristo. E então, você terá um bom fruto como resultado disso. Então, primeiramente, deixe-me dizer que a carta foi escrita por Paulo e, muito provavelmente, ele escreveu durante sua prisão de 2 anos em Roma, no ano 60, depois de Cristo. Eu acho que é muito bom a gente se lembrar que, apesar de Paulo estar naquela prisão, e certamente está sofrendo, suas circunstâncias não serem boas, que ele ainda estava tentando ajudar outras pessoas. Então, cara, há uma lição aí da qual poderíamos fazer um ensinamento completo a respeito. Sabe, ele não parou de ajudar as pessoas porque estava sofrendo. E eu realmente estive na prisão onde Paulo esteve e, pelo que a história nos diz, o esgoto daquela cidade corria por ali. E assim, ele não estava em um lugar agradável, bonito, cheiroso ou limpo. E ainda assim ele se importou com outras pessoas. Então, verso 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo e mensageiro especial de Cristo Jesus, o Messias,
pela divina vontade de Deus, por propósito e escolha de Deus. Então eu quero começar dizendo que o que quer que estejamos fazendo na nossa vida, com o melhor da nossa habilidade, precisamos estar convencidos em nosso coração de que estamos fazendo isso pela vontade de Deus. E não apenas fazendo algo porque queremos, tentando fazer com que Deus concorde conosco e faça dar certo. Eu acho que isso é muito importante. Eu me pergunto quantas pessoas assistindo ou nos ouvindo agora que talvez estejam frustradas em sua vida e estão insatisfeitas e, na verdade, é que talvez o que você esteja fazendo é apenas algo que você decidiu fazer, mas não é realmente a vontade de Deus. Se você faz o que é a vontade de Deus, mesmo que seja menos atraente para você no plano natural, você ficará realizado e satisfeito por dentro, e isso é muito mais importante do que estar confortável do lado de fora. Então, sua vontade seja feita, não a minha. Parte do que chamamos oração do Senhor é uma oração que cada um de nós deve fazer regularmente. Agora, eu tenho uma pergunta. Durante o nosso estudo, vou fazer algumas perguntas e espero que você tire algum tempo, talvez mais tarde, para tentar respondê-las. Você está na vontade de Deus? Quanto do seu tempo você realmente gasta buscando a vontade de Deus? Ou com que frequência você ora a respeito disso? Existe algo que eu estou fazendo que você não quer que eu faça? Oro sempre assim: Deus, se eu estiver fazendo algo que você não quer que eu faça, mostre-me, por favor. E ajude-me a fazer o que você quer que eu faça, mesmo que particularmente eu não queira. Paulo sempre cumprimentava as pessoas. E nós vemos isso no versículo 2, com a graça e a paz sejam multiplicadas a vocês, através de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é encontrado em vários lugares da Bíblia como uma saudação. Então, em vez de dizer, oi, ei, olá, e aí, irmão? Ele dizia, graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Agora, honestamente, se virmos alguém em público que nós conhecemos e dissemos graça e paz seja multiplicada a você, irmão, pensariam que ficamos loucos. Mas eu acho que ele conhecia a importância das palavras e o interessante é que, novamente, daria um ensinamento. Então eu não posso entrar nisso agora, mas ele não diz a paz e a graça sejam multiplicadas a vocês. Ele diz graça e paz. Eu acho que é importante perceber que a paz é algo que nós realmente queremos muito e nós precisamos. Eu poderia perguntar a 1 milhão de pessoas quantos de vocês precisam de mais paz em sua vida. A maioria levantaria a mão. Mas você não pode realmente ter e desfrutar a paz até que você conheça e compreenda a graça de Deus. Então, e se você não tem paz e você se sente frustrado, então talvez uma das coisas que você deve fazer seja um bom estudo bíblico sobre a graça, ou adquirir um bom livro sobre a graça, ou adquirir alguns dos meus ensinamentos ou de outra pessoa sobre a graça. Mas você precisa saber o que é a graça. A graça não é somente o favor imerecido de Deus, que é a primeira parte da definição. É Deus fazendo coisas por nós que não merecemos, por nenhuma outra razão além de que Ele nos ama. Mas a graça é também o poder de Deus, a capacidade de Deus, a qual está disponível para nós, para nos ajudar a fazer o que Ele nos pede para fazer. Isso inclui até mesmo as tarefas diárias que nós fazemos. Eu acho que mesmo quando você vai ao supermercado, ou tem um dia muito ocupado, ou cria os seus filhos, ou seja lá o que for, você tem que dizer, Deus, eu preciso de sua graça para fazê-lo. Preciso da sua ajuda para isso. E quando nos apoiamos em Deus e recebemos a sua graça, então nós sempre vamos ter muito mais paz. Então a minha pergunta é, você está desfrutando uma vida de paz? Se você está dizendo não tanto, então, você precisa de algum ensino sobre a graça. A maioria das pessoas pensa que se não tem paz, elas precisam de uma mudança em suas circunstâncias. Mas, na verdade, a coisa principal que vai trazer a paz em nossas vidas é estarmos bem por dentro. E quando você sabe como receber a graça de Deus, então você vai entrar no descanso de Deus. A vida não pode ser desfrutada a menos que você entenda a graça de Deus. O que vai acontecer é que você vai ficar frustrado e frustrado, se você não souber como receber a graça. O verso 3 diz, Deus nos abençoa em Cristo, com todas as bênçãos espirituais no reino celestial. Agora, a frase em Cristo é encontrada ao longo das epístolas. É uma frase que talvez eu tenha lido por muitos anos e nem percebi. Apenas algumas palavrinhas. O que é tão importante nelas, então? Mas em Cristo
Tudo somente porque há uma diferença entre quem eu sou, sozinho, o que não é tão animador, e quem eu sou em Cristo. Por exemplo, eu tenho uma xícara e tem água nela. Então, o que quer que aconteça a essa xícara? Acontece com a água. Amém? Então, se eu jogar a xícara, eu jogo a água. Em Cristo significa que nós temos aquilo que Ele pagou e merece. Nós somos co-herdeiros, somos herdeiros com Ele. Nós herdamos o que Ele ganhou por sua morte e sacrifício e por sua vida de obediência. Isso parece tão injusto, porque eu deveria ter o que eu não mereço. Bem, isso nos leva de volta à graça e à misericórdia de Deus, e nós recebemos tudo aquilo que nós recebemos de Deus pela fé ou por acreditar. Então, eu digo, eu estou em Cristo, e você diz, não, você está aqui no estúdio. Bem, meu corpo físico está aqui no estúdio, mas espiritualmente eu estou em Cristo. No que diz respeito ao meu coração, eu estou em Cristo. E eu acredito no que a Bíblia diz, que quando ele morreu, eu morri, quando ele ressuscitou, eu ressuscitei. E até mesmo quando ele subiu ao alto, se assentando à direita de Deus, a Bíblia diz, e você vai ver um pouco mais tarde, que estamos assentados com ele nos lugares celestiais. E assim, nós estamos em Cristo. E, portanto, estar em Cristo nos dá muitos privilégios e coisas maravilhosas que nós precisamos de acreditar. E na economia de Deus, você sempre acredita antes de você ver. Eu gosto de dizer que crer é a chave para desbloquear todas as promessas de Deus. Esta é a chave da minha casa. Bem, eu tenho uma casa. Tem muitas coisas nela de que eu preciso e quero desfrutar, mas eu preciso desta chave para entrar nela. Agora, sabendo que eu iria usar esta chave aqui hoje, eu disse para o meu assistente, não me deixe esquecer de levar a minha chave para casa, ou eu não poderei entrar nela. Veja, cada um de nós, como crentes em Cristo, nós precisamos ter a certeza de que nós temos a nossa chave o tempo todo. Que nós temos a nossa chave para as promessas de Deus. E a sua chave é crer. E não está de acordo com o que você vê, não é conforme o que você sente. Mais uma vez, na economia de Deus, nós começamos por acreditar e então nós vimos. Nós somos seres de 3 partes. Nós somos espírito. Você não é apenas o corpo que você olha no espelho, você é um espírito, você tem uma alma e você mora num corpo. E quando você nasce de novo, pela graça e a misericórdia de Deus, todas as coisas maravilhosas que você pode se tornar e todas as coisas maravilhosas que Deus fez por você são depositadas em seu espírito como um dom gratuito de Deus. Então ele enviou o Espírito Santo para trabalhar conosco. Ao longo da vida, ele disse, nunca deixarei ou abandonarei você. Você nunca está só, não precisa fazer nada por sua conta. Ele mesmo diz, eu trarei coisas à sua lembrança quando você precisar se lembrar delas. E assim o Espírito Santo é enviado para ajudar a trabalhar as coisas que estão em nós, através de nós e de nós, para que o mundo veja. Veja, é ótimo que eu seja salva, mas o mundo precisa ver uma pessoa que parece salva, que se comporta como salva, que age como salva. Eles precisam ver meu comportamento, mas eu não posso fazer nada sobre o meu comportamento até que eu saiba o que eu tenho dentro de mim. Você não pode produzir algo que você não acredita que tem. Amém? Então, como por exemplo, as pessoas dizem, simplesmente não tenho autocontrole, bem, isso absolutamente não é verdade. Você pode não estar usando seu autocontrole, talvez não tenha desenvolvido seu autocontrole, talvez você não esteja exercitando seu autocontrole, mas você o tem. Você não diz, não posso fazer isso, é muito difícil, eu não tenho disciplina, eu não tenho autocontrole, eu não sou paciente. Nós precisamos acreditar que nós temos o que Deus diz que nós temos e depois produzimos o que Ele diz que nós temos. Você diz, bem, quando? Bem, isso é realmente entre você e Deus. Sabe, às vezes estamos esperando por Deus, mas às vezes Ele está esperando por nós. E ninguém sabe exatamente quando Deus vai fazer alguma coisa, mas posso dizer-lhe isso, Ele é fiel, Ele não vai falhar com você, Ele não vai falhar mesmo, Deus é fiel e Ele não vai falhar com você. Ele pode não lhe dar tudo o que você quer, mas Ele vai dar a você as melhores coisas que você possa ter. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Deus proveu tudo o que precisamos
Mas você tem que tomar posse daquilo que você possui. A Bíblia diz que Ele nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos dadas pelo Espírito Santo de Deus. Então você pode dizer, não importa quais sejam minhas circunstâncias, eu sou abençoado. Sou abençoado. E então ele começa a falar sobre o quanto ele ama a nós. E Deus, como eu gostaria de falar pelo menos 1 hora sobre cada um desses assuntos, mas vamos nos concentrar em outras informações importantes. O versículo 6 diz que nós somos feitos aceitáveis no amado. Muitas pessoas hoje estão à procura de aceitação. Elas querem sentir que podem ser aceitas por quem elas são. Elas querem saber que são aprovadas e amadas e apreciadas e protegidas e que são especiais. E Deus oferece tudo isso para nós. Eu amo o fato de que a Bíblia diz que Ele nos adotou como seus próprios filhos, porque isso agradou a Ele e foi a sua gentil intenção. Agora, sabe, algumas pessoas que foram adotadas acham que isso é um déficit, sabe? E elas podem passar a maior parte de suas vidas no foco no o que havia de errado comigo para meus pais naturais não me quererem. Mas sabe, como um pai natural, você tem um bebê, você tem o que tem. E alguns estão pensando, sim, eu tive alguns e me pergunto de onde vieram, como eu terminei com eles. Mas você não consegue escolher sua personalidade, você não consegue escolher como vão ser, você não consegue escolher se é menino ou menina. Você tem o que você tem, mas se você for adotar uma criança, você pode escolher. Você pode olhar algumas coisas e escolher. Bem, todos nós fomos adotados por Deus por causa de sua grande graça e misericórdia. Todos digam, eu sou especial. Agora, quando lemos esta escritura, diz, nele temos a redenção. Isso significa que fomos comprados de volta do domínio da escuridão, através do sangue de Jesus Cristo. Nele temos o perdão de todos os nossos pecados, não de acordo com o nosso mérito, mas de acordo com as generosas riquezas da graça de Deus. Nele nós temos sabedoria e entendimento. Todos os dias diga, eu tenho sabedoria e eu tenho entendimento. Um certo homem de Deus afirmou que a revelação divina de Cristo e as coisas que estão por vir e as coisas que Ele fez em nós devem estar tão fixadas em nossas almas que nos façam viver como peregrinos e estranhos neste mundo, sabendo que aqui não é o nosso lar e que devemos estar ansiosos o tempo todo pelo retorno de Jesus Cristo. Amém? Em Efésios capítulo 1 fala sobre os mistérios de Deus e como nós entendemos as coisas que os antigos santos desejavam entender e que nunca lhes foram reveladas. No Antigo Testamento, as pessoas esperavam por Cristo, mas havia tanto mistério nisso. Eu não sei, eu gosto de mistérios. Eu acho que está tudo bem porque Deus parece gostar de mistérios, Ele tem muito deles da palavra, então eu apenas sinto que é parte da natureza de Deus. O mistério de Cristo é falado no livro de Efésios. O mistério do reino é falado em Mateus. O mistério dos tempos, que é Cristo em nós, a esperança da glória em Colossenses. O mistério da vontade de Deus. O mistério do arrebatamento da igreja. O mistério da iniquidade. O mistério de Cristo e a igreja. Mas Deus nos dará revelação e compreensão enquanto buscamos para conhecer seus mistérios. Deus não nos contou tudo porque Ele quer que nós o busquemos. Ele quer que nós o sigamos. Agora, quanto você acha que realmente sabe quem você é em Cristo? O quanto você sente que está experimentando os benefícios do que estou falando de estar em Cristo? Se não, mais uma vez, deixe-me dizer, estude o relacionamento com Ele. Agora eu amo, essa é uma das minhas partes favoritas de Efésios. Aqui nesse capítulo está dizendo que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Marcados, classificados e selados pelo Espírito Santo, reservados para o dia da redenção, e que o Espírito Santo é a nossa garantia, um pequeno adiantamento de todas as coisas boas que virão. Bem, eu não sei sobre você, mas eu realmente sinto a presença do Espírito Santo. Isso é apenas 10% de adiantamento, e eu mal posso esperar para ver como será quando eu tiver os outros 90%. Vai ser muito bom. Mas existem muitas coisas interessantes que você descobre quando você estuda isso. Esta selagem só é mencionada 2 vezes em Efésios e 1 vez em Coríntios.
Ambos eram centros da indústria de madeira na época de Paulo. Quando os troncos eram trazidos pelo Mar Negro e mantidos em jangadas no porto, as empresas madeireiras enviavam seus representantes para escolher e marcar, ou para colocar seu selo ou marca nos troncos que eles queriam. Então, esses troncos às vezes ficavam no porto até mesmo por meses, até chegarem a reivindicá-los, assim como estamos sentados aqui no mundo à espera de Jesus voltar e nos reivindicar. Mas porque a marca deles estava naqueles troncos, ninguém os incomodaria, nem tentaria levá-los. Então eu quero que você entenda quanto ao que o inimigo vê no espírito. Você está selado, você é propriedade de Jesus. Amém? Você é aprovado por Jesus. E você está garantido. Quantos de vocês gostam quando você vai comprar um produto, você tem garantia? Nós ficamos assim, garantido. Tem um selo de qualidade. Bem, veja, nós temos o selo de Deus em nós. Nós estamos marcados e classificados como propriedade de Deus. Eu amo isso, eu absolutamente amo isso. O Espírito Santo é a nossa garantia. O que você tem agora não é tudo o que você vai ter. Deus vai continuar a fazer mais e mais e mais em você. Bem, então, nos versículos 15 a 20, temos uma das grandes orações apostólicas de Paulo. Eu amo estudar as orações do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, ele orou para que nós conhecêssemos a Deus, para que nós tivéssemos a revelação sobre quem Deus é. Nós não precisamos apenas saber de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. E há uma diferença. E a única maneira de nós conhecermos a Ele é dando passos de fé sobre os princípios de Deus e experimentarmos a sua fidelidade e sua bondade. Certamente todos sabem que existem algumas coisas que realmente o incomodam ou são difíceis para você. Você experimentou a fidelidade de Deus nessas áreas, então agora, se a mesma coisa acontecer com você, é como se não fosse grande coisa. Bem, há outras coisas com que você está lidando e passando, mas finalmente, se você ficar com Deus e não desfalecer nem desistir, você vai ter a mesma libertação nestas áreas. Em seguida, ele diz, para que possamos conhecer a esperança de nossa herança e chamado, ou que nós possamos saber quem nós somos nele. Eu fiz uma série sobre isso. Ele fez esta oração uma única vez. Conheça a Deus, saiba quem você é nele. E qual é a sua herança, diz a Bíblia. E então eu amo a terceira parte, para que nós possamos conhecer o poder disponível para aqueles de nós que cremos. Por quantos anos eu fui cristã? Uma lamentável e patética cristã sem nenhuma vitória, sem alegria, sem paz, que não tinha ideia de quem eu era em Cristo e não tinha ideia de que eu tinha algum poder. Eu tinha ouvido que Deus era poderoso, mas ninguém nunca disse para mim que eu era poderosa. Então eu quero ter certeza hoje que você sabe que você tem poder de Deus no interior de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos está em você. Você tem poder de ressurreição em você. Você pensa, eu não sinto que eu tenho algum poder? Bem, espere um minuto. Vamos voltar para a nossa chave e então nós vamos começar acreditando. Amém? Então, todos os dias diga, eu posso fazer o que for preciso. Eu tenho o poder de Deus em mim. Ele ama a mim. Grandes coisas vão acontecer na minha vida. E assim, quanto mais você entrar em acordo com Deus, mais você vai ver essas coisas se desenrolarem em sua vida. E, finalmente, os versículos 21 a 23. Eu amo isso. Cristo está muito acima de toda autoridade ou domínio. Não só nesta era, mas na era e no mundo que virão. Bem, se ele está acima disso, devo estar acima disso, porque eu estou nele. Você se lembra? Se eu pegar minha xícara, eu pego minha água. Tudo está sob seus pés, diz a Bíblia. Bem, adivinha, isso significa que está debaixo de nossos pés, porque nós somos o corpo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Alguns de vocês são braços, alguns são pernas, alguns são pés. Eu sou uma boca no corpo de Cristo. Todos temos uma variedade de dons e Deus nos usa de maneiras diferentes, mas juntos nós formamos
O edifício em que Deus vive, ele vive em nós individualmente, mas ele vive também em nós corporalmente. Tudo está debaixo de seus pés. A igreja é a plenitude de Cristo. E cada um de nós somos parte dela. Agora, deixe-me terminar com isso. Algum tempo atrás pedi a Dave que me levasse para ver um desenho animado, chamado Bom Dinossauro. Tenho certeza que ele pensou, por que no mundo você ia querer ver isso? Mas como bom marido, ele disse, querida, eu vou te levar, sabe? Bem, eu gosto de ver esses filmes às vezes porque eles realmente acabam tendo uma boa mensagem, às vezes. E assim, neste filme, o bebê dinossauro perdeu o seu pai dinossauro. E o pai dele morreu. E então, o pequeno bebê dinossauro viveu com medo por toda a sua vida e ele estava sendo perseguido pelo que ele chamava de criaturas. Você pergunta onde estamos indo, certo? Estamos sendo perseguidos por criaturas, ou pela criatura. Ele queria que seu pai voltasse e cuidasse dele. Quantas vezes nós dizemos, oh meu Deus, se você estivesse aqui. Oh Jesus, se você viesse e sentasse na beira da minha cama e falasse comigo. Se eu pudesse ver você. Mas seu pai queria que ele soubesse que, na verdade, ele tinha dentro dele o que ele precisava para enfrentar qualquer desafio, porque o seu pai estava nele. Os seus genes estavam nele. Uma parte da sua natureza estava nele. E assim, no final do filme, fizeram uma declaração que eu tomei para mim. Eu quero compartilhar com você hoje. O pai dinossauro apareceu em espírito ao filho e ele disse: Filho, você me tem em você e muito mais. Agora vá pegar essas criaturas. Então eu quero dizer a você hoje que você tem o seu pai em você. O Deus de todo o universo vive em você, ele ama você e você é especial para ele, e ele tem um plano para você, ele adotou você, ele equipou você, e o diabo não tem que pisar em você. Ele pode tentar, mas você tem o maior vivendo em você. Então deixe-me lhe dizer isso hoje. Filho, filha de Deus, você tem Deus aí dentro de você. Agora vá pegar essas criaturas. Obrigada por estar conosco hoje. É desafio porque o seu pai estava nele.
Os seus genes estavam nele. Uma parte da sua natureza estava nele. E assim, no final do filme, fizeram uma declaração que eu tomei para mim. Eu quero compartilhar com você hoje. O pai dinossauro apareceu em espírito ao filho e ele disse: Filho, você me tem em você e muito mais. Agora vá pegar essas criaturas. Então eu quero dizer a você hoje que você tem o seu pai em você. O Deus de todo o universo vive em você. Ele ama você e você é especial para ele. E ele tem um plano para você. Ele adotou você. Ele equipou você. E o diabo não tem que pisar em você. Ele pode tentar, mas você tem o maior vivendo em você. Então deixe-me lhe dizer isso hoje. Filho, filha de Deus, você tem Deus aí dentro de você. Agora vá pegar essas criaturas. Obrigada por estar conosco hoje.